Então, a aula de hoje, gente, vai ser sobre estática do ponto material e do corpo extenso, certo? É aqui que a gente vai ver, então, os conceitos de torque e momento de uma força. Então, vamos lá, estática do ponto material. Então, quando a gente fala em estática, né, de um ponto material, a gente está falando do equilíbrio. E a gente já viu lá atrás que para um corpo estar em equilíbrio é necessário que o quê? Que o somatório das forças seja igual a zero. Então, quando eu falo em equilíbrio estático, vou colocar assim, ó, equilíbrio estático de um ponto material. Para um corpo estar em equilíbrio, como a gente viu lá atrás, é necessário que o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo seja igual a zero. Então, eu vou imaginar aqui, vou fazer um desenho aqui, que eu tenho aqui uma barra, certo? E tem aqui uma pessoa que está segurando em duas cordas, ok? Então, tá aqui uma corda e tá aqui outra corda. E aí, essa pessoa tá paradinha aqui, um atleta tá paradinho aqui, segurando essa corda. Então, se aqui eu tenho uma corda, eu tenho associado a essa corda uma tensão que eu vou chamar de tensão 1. Se ele tá segurando aqui, eu tenho uma força que eu vou chamar de tensão 2. Essas são as forças que eu tenho nas cordas. E qual a força que está atuando no rapaz? A força que está atuando no rapaz é a força que a terra faz nele, puxando ele para baixo, que é igual ao peso do rapaz, ok? Então, se eu falo que esse corpo está em equilíbrio, eu tenho que garantir que o somatório das forças em X é zero e o somatório das forças em Y também será zero. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, essa força está jogada para a esquerda, eu vou fazer vou traçar aqui um eixo X e um eixo Y, certo? Essa força T1 tá para a esquerda, então eu vou colocar aqui, ó, T1 para cá, T2 tá para a direita, vou pôr T2 para cá, e a força peso tá para baixo, força peso tá aqui para baixo. Então, agora que eu tenho T1 e T2, observem, T1 não está nem no eixo X, nem está no eixo Y, e nem T2. Então, o que eu tenho que fazer quando eu encontro forças que não estão nem em X, nem em Y? Eu tenho que projetá-las. Como que eu faço isso? Lá do primeiro ano, a gente projeta T1 no eixo X. Então, esse aqui vai ser o meu T1X. Projeto T1 no eixo Y. Esse aqui vai ser o meu T1Y. E vou projetar o T2 do mesmo jeito. T2 no eixo X, eu vou ter o meu T2X. T2 no eixo Y, eu vou ter o meu T2Y. Agora que eu já tenho todas as forças no eixo X e Y, para me garantir a condição de equilíbrio, basta eu aplicar que o somatório das forças em X tem que ser zero e que o somatório das forças em Y tem que ser zero. Agora, sempre que tiver um exercício desse, vai ser dado para vocês o ângulo. Então, vamos supor que esse ângulo aqui é um ângulo θ e que esse ângulo aqui é um ângulo alfa. Esses ângulos aqui, que a tensão forma com a horizontal, ok? Então, alfa e θ. Por que eu preciso de saber os ângulos? Porque eu preciso de saber quem é T1x. Quem é T1x? Observem esse triângulo retângulo. Olha, eu tenho aqui a hipotenusa, esse lado e esse daqui que é o T1x. A hipotenusa, ou melhor, a hipotenusa é essa aqui, né? Que é o T1. Tem esse cateto oposto, esse lado aqui é o lado oposto, então é o cateto oposto, e esse aqui é o cateto adjacente. Adjacente é que tá com os dois ângulos. Triângulo, retângulo, lá do primeiro ano. Então, quem é T1x? T1x é o cateto adjacente. Cateto adjacente a gente usa cosseno. Então, T1x, eu posso colocar assim, olha, cosseno de θ é igual ao cateto
Cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente é T1x, a hipotenusa é T1. Então, eu posso colocar aqui, ó, vou colocar do lado de cá. Cosseno de θ é cateto adjacente T1x dividido por T1. Então, fica assim, ó. T1 é igual a T1x cosseno de θ. Ou ainda, T1x é igual a T1... Isso aqui ficou errado, né? Isso aqui ficou errado, ó. T1x que é igual a T1 vezes cosseno de θ. Essa é a fórmula. E agora com TY? Esse TY aqui, ele é exatamente esse daqui, ó. Então, ele é o cateto oposto, porque se aqui é θ, aqui também é θ, ó. Então, o T1y ele é o cateto oposto. O oposto a gente usa seno. Então, seno de θ é o cateto oposto, T1y, dividido pela hipotenusa, que é T1. Então, o que eu posso escrever? Que T1y é T1 vezes seno de θ. A mesma coisa eu vou fazer aqui. O T2x vai ser com cosseno e o T2y vai ser com seno. Ok? Então, isso aqui é lá do primeiro ano, quando vocês estudaram equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Somatório das forças em x é igual a zero. O que isso significa? Tudo que está de um lado de x é igual ao que está do outro. Então, significa que T2x é igual a T1x. E o que significa dizer que o somatório de y é igual a zero? Tudo que está para cima, que é T1y mais T2y, é igual ao que está para baixo, que é o peso. Então, essas duas equações que eu tenho que trabalhar com elas. Como que eu trabalho com T1x, T2x, T1y, T2y? Usando a relação de seno e cosseno de acordo com os ângulos que forem dados. Tá ok? Então, o que eu preciso de saber? Se um corpo está em equilíbrio, se aparecer a palavra equilíbrio, eu não posso esquecer que o somatório das forças tem que ser zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar todas as forças que não estão nem em x nem em y, eu tenho que projetá-las em x e em y, e depois aplicar somatório das forças em x é igual a zero, somatório das forças em y é igual a zero. A partir daí, eu consigo resolver o exercício. Tá ok? Lá na hora da lista, vocês vão... que eu passar a lista vai ficar mais claro para vocês. Então, falou em equilíbrio, somatório de forças igual a zero. Agora a gente vai entrar numa outra parte, que é momento, estudar o momento ou torque de uma força. O momento ou torque, toda vez que a gente ouvir falar esse termo, torque ou momento, a gente sempre vai associar com o movimento de rotação, ok? Movimento de rotação, de girar em torno de um eixo. Então, tá aqui, movimento de rotação. Então, o que vai acontecer? Vamos só escrever a definição aqui, ó. Mede a capacidade, momento ou torque de uma força, mede a capacidade de uma força provocar rotação sobre um corpo. Sobre um corpo rígido. Então, toda vez, por exemplo, abrir uma porta. Quando a gente abre uma porta, a gente está provocando uma rotação em torno de um eixo, que é onde está lá as dobradiças da porta. Aquele é o eixo, certo? Se eu fizer esse movimento aqui, ó, eu estou segurando aqui é meu eixo, eu estou provocando uma rotação em torno do ponto de apoio, que é onde eu estou segurando. Então, toda vez que houver rotação, a gente tem um momento associado, um momento ou um torque. E como que a gente calcula esse momento? Esse momento, ele é definido como a força vezes o D. O que é esse D? Esse D não é deslocamento, ok? A unidade dele vai ser o quê? Newton vezes metro, certo? No sistema internacional. E o que é esse D? Esse D, ele não é deslocamento, porque olha aqui, eu tô com a minha barra, tem um ponto fixo e ela tá rodando. Esse D não é deslocamento, porque ela não tá deslocando para frente nem para trás. Esse D é a distância
que a força que eu aplico, a força que gera o momento, está do meu ponto fixo, porque ela vai girar em torno de um ponto fixo. Então, D é a distância entre a força, o ponto de aplicação da força, tá ok? E o ponto fixo, vou colocar ponto fixo, ou o ponto no qual acontece a rotação, ok? Então, distância entre a força e o ponto fixo. Então, a gente lembra desse D. Agora, aqui tem uma aplicação muito interessante. Observem para vocês verem. O momento para mim abrir a maçaneta, para mim abrir uma porta, o momento ele é constante. Eu tenho que fazer uma força, é o momento para girar a porta em torno do eixo. Só que a força que eu vou fazer para abrir a porta vai depender muito da distância que eu tô da maçaneta. Alguém já viu alguma maçaneta colocada no meio para perto, lá bem pertinho da dobradiça da porta? Não. Porque se eu coloco a maçaneta muito perto da dobradiça, essa distância fica pequena. E aí a força que eu tenho que fazer tem que ser muito grande. Tem aquelas portas imensas que estão usando agora de madeira, portas muito grandes, e tem aqueles puxadores grandes, mas eles sempre ficam o quê? O mais afastado possível do ponto fixo, que é onde estão as dobradiças. Por quê? Para a distância ser o maior possível e para me ter que fazer uma força pequena para abrir a porta. Então guardem isso, quanto maior a distância que você aplica a força para fazer um corpo girar, sofrer rotação ou torque, menor é a força que você vai fazer. A mesma coisa uma chave de roda. Por exemplo, tentar trocar o pneu de uma carreta carregada usando uma chave de roda do tamanho dessa caneta. Eu não vou conseguir. Por quê? Olha a chave de roda. Você vai colocar ela lá conectada no parafuso e vai fazer uma força aqui e o seu objetivo é girar o parafuso para você tirar a roda. Então, se você faz a força muito pertinho do ponto fixo, que é onde está o parafuso, você tem que fazer uma força muito grande. Por isso, chave de roda em caminhão é uma chave de roda grande, porque aí você aplica a força longe do ponto fixo e aí você tem que fazer uma força pequena. Então, momento, gente, tem várias aplicações aí no nosso dia a dia. Então, tudo que você for usar, que você for fazer, que gerar um movimento de rotação, tem nesse movimento associado um momento, um torque, tá certo? E quanto maior for a distância que eu aplicar essa força, menor é a força que eu tenho que aplicar. O conceito também de alavanca, né? Me dê uma alavanca que eu movo a terra. Dependendo do tamanho da alavanca e da distância que você está do ponto de apoio, você consegue, com uma força pequena, levantar corpos de peso muito grande, tá certo? Isso tudo vai depender dessa distância aqui, porque o momento para você girar o corpo, pra você abrir a porta, por exemplo, ele é constante. Então, quanto maior a distância de onde você aplica a força até o ponto fixo, menor força você tem que fazer. Então, só para a gente lembrar que momento vai estar sempre associado com movimento de rotação. Agora, o movimento de rotação, a força que você aplica pode provocar um movimento de rotação no sentido anti-horário, né? Rotação, sentido anti-horário. Ou a força que você faz pode provocar uma rotação no sentido horário. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que for no sentido anti-horário, convencionou-se que o momento vai ser positivo. E quando for no sentido horário, o momento vai ser negativo. Só lembrando que momento, eu esqueci de colocar aqui, é uma grandeza vetorial, porque força é vetor e deslocamento é escalar. Ou melhor, distância, né? Distância que ele está do ponto. Então, o momento e a força sempre vão ter a mesma direção e mesmo sentido. Por quê? Porque a distância não é uma grandeza vetorial, ela é uma grandeza escalar. Aqui é distância, não é deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial, mas distância, você só mede a distância e pronto, você não tem que falar para onde ela está.
ok? Então, momento e força vão ter sempre a mesma direção e mesmo sentido. Se a força provocar um momento no sentido anti-horário, uma rotação no sentido anti-horário, o momento é positivo. Se ela provocar uma rotação no sentido horário, o momento é negativo, ok? Então, agora que a gente já sabe o que é momento, né, que um corpo pode girar em torno de um eixo, a gente consegue então estudar o equilíbrio de um corpo extenso. A gente viu equilíbrio de um ponto material, de um corpo que não gira. Quando eu falo em equilíbrio de um ponto material, eu estou estudando só ele está parado ou ele está em MRU, né, movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio, tá certo? E quando eu falo em equilíbrio de um corpo extenso, eu tô falando tipo do equilíbrio de uma barra, do equilíbrio dessa caneta aqui, olha, no meu dedo. Quando eu ponho essa caneta aqui no meu dedo, ela pode girar em torno de um eixo. Então, o equilíbrio dela é estudado diferentemente do equilíbrio de um ponto material, que não pode girar em torno de um eixo. Como, por exemplo, essa borracha aqui, ó, ela não vai girar em torno de um eixo. Ok? Ela aqui na minha mão, ela não vai girar em torno de um eixo. Então, esse aqui é o equilíbrio de um ponto material. Se eu coloco a caneta aqui, ela pode girar em torno do eixo onde eu pus. Então, ela é um corpo extenso. Ok? Então, quando eu falo em equilíbrio de corpo extenso, os exercícios vão estar aplicados principalmente em barras. Ok? Então, vamos lá. Equilíbrio de um corpo extenso. Vou colocar aqui entre parênteses só para vocês lembrarem que a maioria dos exercícios vai estar aplicado em barras, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, um exercício resolvido. Vamos resolver um exercício aqui com vocês. Exemplo. Então, eu tenho aqui uma barra, ok? Ela está apoiada aqui num apoio, que eu vou chamar de A. E tem um outro apoio aqui, que eu vou chamar de C. Aí tem uma pessoa que tá aqui, ó, nesse ponto, caminhando aqui na barra, ok? Então, eu quero saber, primeira coisa que eu tenho que avaliar, eu vou dar algumas distâncias para vocês. O comprimento total da barra são 6 metros, ok? E daqui até o ponto C, eu tenho 4 metros. E aqui eu tenho um rapaz. Eu quero descobrir que distância X esse moço pode chegar e ir andando na barra para que essa barra não gire, para que essa barra não sofra rotação. Ou seja, até que ponto esse rapaz pode andar na barra para que ela permaneça em equilíbrio, permaneça parada, sem girar, certo? Essa é a minha questão. Eu tenho que dar alguns dados como massa da tábua. A tábua tem uma massa, não é desprezível, 72 quilos. E a massa da pessoa, do rapaz, 60 quilos. Aí a pergunta é, até quando esse rapaz pode andar, ou seja, qual a distância X que ele pode chegar para que a barra não gire, o máximo valor de X que vai ser possível para que a barra permaneça em equilíbrio. Então, o que a gente tem que analisar? A primeira coisa nesse exercício que a gente tem que analisar é, olha para vocês verem, tem 2 pontos fixos, o A é um ponto fixo e o C é um ponto fixo. Mas esse rapaz, à medida que ele vai para a direita, a tendência é ele girar em torno de qual ponto? A tendência é ele girar em torno do ponto C. Porque aí o A vai levantar e ele cai aqui. Então, o C é o meu ponto fixo, ok? Então, tem que ver quem que é o meu ponto fixo. Ele vai girar em torno de C. Então, a partir daí, a gente pega tudo. Toda vez que eu tenho um corpo extenso, eu tenho que considerar 2 coisas. O equilíbrio do corpo extenso só acontece quando acontece 2 situações. Uma, o somatório das forças continua tendo que ser igual a 0, igual no ponto material. Mas além do somatório das forças ser 0, eu também tenho que garantir que o somatório dos momentos seja 0. Ou seja, que a barra não está girando. Então aqui, quais forças que eu tenho? Eu tenho a força peso dele para baixo, certo? Eu tenho aqui a normal, reação à compressão nesse ponto, reação à compressão nesse ponto.
A condição de equilíbrio aqui nas barras de somatório de força igual a zero, ela vai ser satisfeita, porque o peso dele vai ser igual a normal de A com a normal de C. Mas ainda tem uma questão. Essa barra, essa tábua, ela tem um peso que não é desprezível comparado ao peso do rapaz. Ela tem 72 quilos, então tem que representar essa força. Como essa barra ela é homogênea, o peso dela, olha, se eu pego essa caneta e considero ela homogênea, onde é que eu tenho que colocar ela no meu dedo para ela ficar em equilíbrio? Eu tenho que colocar ela no meu dedo no meio. Por quê? É no meio que está aplicado a força-peso. Então, toda vez que eu tiver uma barra, é no meio que a gente vai fazer o vetorzinho força-peso da tábua. Então, vou colocar aqui, ó, peso da tábua. Esse peso, se tudo é 6, esse peso está 3 metros aqui e 3 metros aqui, ó. Ok? Então, 3 metros para lá e 3 metros para cá. Então, guardem isso. Toda vez que ele der o peso da barra, a gente tem que representar o peso no ponto central da barra. Quais as outras forças que a gente tem aqui? A gente tem o peso do rapaz, peso da pessoa, ok? Tanto o peso da tábua quanto o peso da pessoa são forças que provocam rotação na barra, ok? Agora a gente tem uma outra força também, que é as forças que estão aqui, ó, é a força normal A e normal C, que é a reação à compressão, ou seja, a tábua comprime o apoio A, o apoio reage fazendo uma força na tábua para cima, então eu vou ter aqui, olha, uma normal A e eu vou ter aqui uma normal C. Agora, observem, essa força normal A e essa força normal C, só um minutinho aqui, não. É o melhor, essa força normal C aqui, ela está aplicada exatamente no ponto fixo. Então, ela não faz o corpo girar, ok? Ela ela é uma força de ação e reação, né? É uma reação à compressão. A tábua comprime o apoio reage fazendo uma força na tábua. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que analisar quais são as forças que vão contribuir para realizar momento. Então, olha para vocês verem. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Ou melhor, coloquei força dos momentos. Da força também. Então, o que isso significa? Que o peso da tábua, que é uma força que gera momento, vezes a distância que esse peso está do ponto fixo, que eu vou chamar de D1. Isso faz girar num sentido. Tem que ser igual ao peso do rapaz que está do outro lado. Então, faz girar no outro sentido. Então, eu posso igualar. Se eu tivesse outra força aqui, eu colocaria. É igual peso do rapaz vezes a distância que o rapaz está, que eu vou chamar de X. Então, qual que é a distância do peso da tábua ao ponto fixo? O peso da tábua eu já sei, 72, então é 720. Vezes a distância D1, é essa D1 aqui. Se tudo é 4, aqui é 3, o D1 ficou 1 metro. Vezes 1 é igual ao peso do rapaz, 600, que é 60 quilos, vezes 10, vezes X. Então, olha quanto que vai ser o X. 600x é igual a 720, x é igual a 720 sobre 600, que vai dar 1,2 metros. Então, se ele andar até 1,2 metros após o ponto fixo C, a barra ainda permanece em equilíbrio. Qualquer passo além disso, a barra vai gerar um momento. O somatório dos momentos não vai ser zero. E o que acontece aqui com o somatório das forças igual a zero? Todas as forças que apontam para cima, que é normal A mais normal C, vai ser igual ao peso da tábua mais o peso da pessoa. Isso vai garantir que o somatório das forças é igual a zero, ok? Então, gente, toda vez que tiver barra, o sistema que a gente vai ter que fazer é esse. A gente vai ter que pegar as forças que geram momento, que são as forças peso da barra e peso dos blocos que tiverem apoiados, e ver, olha, se eu tivesse um outro bloco aqui, seria o peso do bloco vezes a distância, mais o peso da tábua vezes a distância é igual
ao peso da pessoa vezes a distância que ela tá. Porque as forças que estão à esquerda do ponto fixo faz girar num sentido. Tem que ser igual, ou melhor, o momento, né? A força vezes a distância. Tem que ser igual ao que está no outro lado, que faz girar no outro sentido. Então, o exercício sempre vai ser, a gente vai ter que garantir as duas condições. Em barras, geralmente a gente vai considerar apenas o somatório de momentos igual a zero, porque o somatório das forças, ele já está em equilíbrio estático, né? Aqui, ele não tá, a barra não está indo para frente nem para trás. Então, ela não está subindo nem descendo. O que pode acontecer com ela aqui é só girar. Então, o somatório das forças, ou melhor, dos momentos, tem que ser zero para ela não girar. E o resto, somatório das forças igual a zero, para a barra ficar paradinha. Então, todas as forças que estão para cima, apontam para cima, tem que ser igual às forças que apontam para baixo, na tábua. Ok? Deixa eu pensar, olha, eu posso ter um outro exercício, se eu tiver, por exemplo, com dois blocos. Se eu tiver com 2 blocos, deixa eu pensar aqui num outro exemplo. Exemplo 2. Então, vamos supor que eu tivesse 2 pessoas. Eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? Aí eu vou colocar aqui o A, vou colocar aqui o C. Vou colocar 6 metros do mesmo jeito. Não vou inventar valor, não. Vou colocar o cara aqui. Só que agora, vou colocar que eu quero descobrir esse X aqui, que ele pode andar. Só que agora tem um outro carinha aqui, ó. Tem uma criança aqui, ok? Aqui tem uma criança. Então, tudo é 6. Aonde que eu vou ter que pôr o peso da barra? O peso da barra não vai vir para você que tem que representar ele. Então, o peso da barra eu vou pôr no 3. Peso da barra ou da tábua, tanto faz, ok? Então, aqui, ó, vai ser 3. Aqui é 3 metros. Aqui tudo é 3 metros. E eu vou dar a distância que essa criança tá do C. Essa criança tá do C, deixa eu ver aqui. Essa criança tá do C a 3 metros, ok? 3 metros também. Então, o que eu vou ter que fazer? Quais são as forças que provocam o momento, que podem fazer girar? Primeira coisa, se girar, vai girar em torno de C. Então, esse é o meu ponto fixo. Esse cara tá parado aqui, ele não sai daqui, ok? Eu quero saber quanto que esse rapazinho pode andar para que a barra não gire, para o momento ser zero. Então, quem gera momento? O peso da criança, o peso da barra e o peso do pai. Vou colocar assim, que é um pai e um filho, ok? Então, vamos dar os pesos, ó. O peso da barra, vou usar os mesmos valores. Continua sendo 720, agora eu já tô dando peso, né? 720 newtons. O peso do pai vai ser 600 newtons. E o peso da criança, eu vou falar 60, que ela pesa 30. Vou colocar que ela pesa 20, 200 newtons. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Quem gera momento? O peso da criança vezes a distância que a criança está do ponto fixo, que eu vou chamar de D1, mais o peso da barra vezes a distância que a barra está do ponto fixo. A distância é sempre do ponto fixo. É da força que gera o momento vezes a distância do ponto da força até onde ele vai girar em torno, até o ponto fixo. A barra tá aqui, o ponto fixo é C. Se tudo aqui é 3 metros e aqui 3 metros e isso aqui é 3 metros, quanto que sobrou? Não, aqui do jeito que eu fiz não vai dar para saber, né? Então eu vou ter que dar o valor, tá? O peso da barra aqui, ó, é 1 metro. D1. Ok? Então, esse valor eu tive que dar. Lá no outro dava pra gente saber, porque ele deu 4 metros aqui, ó. Então, D1 igual D2, né, gente? Já deu, D1 eu já dei. Vou chamar isso aqui de D2. Então, vezes D2 tem que ser igual ao peso do pai vezes a distância que eu quero saber, que agora eu chamei de X. Quanto que é o peso da criança? 200. Quanto que é D1? Distância que a criança está do ponto fixo. É 3 metros, foi dado.
Qual que é o peso da barra? 720. Mais aqui, né, gente? Eu tava errando. Qual é a distância D2? Distância que a barra está do ponto fixo. A barra é homogênea. Eu sempre represento o peso dela no centro de massa dela, que é na metade. Então, a distância que a metade está aqui do ponto fixo, eu dei que foi 1 metro. É igual peso do pai. Qual é o peso do pai? 600 vezes x. Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 600x é igual 200 vezes 3, 600, mais 720 vezes 1, 720. Então, isso aqui vai ficar igual. 6x é igual 600 mais 720. Vai dar 1.320 dividido por 600. Então, esse x vai ser, deixa eu fazer a conta aqui, 1.320 dividido por 60. 22. Nossa, você vai poder andar muito. 22 metros. Aqui eles... Não é isso não, é 2,2. 1.320 dividido por 600. Tem como não? 2,2. Obviamente. 2,2 metros, olha. Quase o dobro, porque tem uma criança aqui. Então, ele pode andar até mais... Ele pode se afastar mais do ponto fixo para que a barra não gire. Então, gente, qual que é o segredo aqui quando eu tiver barras? Analisar as forças que geram o momento, que fazem o corpo girar em torno de um ponto fixo. Lembrando que a barra, sendo homogênea e tendo um peso não desprezível, quando ela tiver um peso desprezível, vai falar no exercício, ou então não vai dar nenhum dado sobre ela, e você sabe que não é para considerar. Mas na maioria dos casos, eles dão o peso da barra que você tá, ou o peso da tábua, ok? Onde que a gente tem que representar? No centro da barra, porque a barra é homogênea, e então tem que colocar o peso dela representado no centro de massa, porque o que é o centro de massa? É aquele ponto no qual eu tenho que fazer uma força igual ao peso da caneta, aqui eu tenho que tirar isso aqui, senão vai pender, igual ao peso da caneta para ela ficar em equilíbrio, tá certo? Então depois na lista de exercícios a gente discute mais casos.